Deputados aprovam a reforma administrativa do Executivo. A Assembleia aprova o fim da declaração de voto de parlamentares. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver: comissões técnicas do Legislativo passam por alterações. E mais, mulheres recebem homenagem na Assembleia Legislativa. O programa Bom Dia desta sexta-feira, hoje dia 6 de março de 2015, está no ar. Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. A Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou em reunião ordinária 8 projetos de lei, sendo uma resolução legislativa e 7 mensagens governamentais. Entre as matérias, os parlamentares aprovaram a reforma administrativa do Executivo Estadual. A proposta redefine os órgãos e entidades que fazem parte da estrutura de governo, com o objetivo de dar mais eficácia e eficiência à máquina pública. Em votação, as mensagens governamentais que tratam da reforma administrativa na estrutura do Executivo foram aprovadas pelo plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, suprimiu o pequeno e grande expediente com o objetivo de dedicar amanhã às discussões em torno dos projetos de lei presentes na pauta da ordem do dia. Com 16 votos favoráveis e 5 contra, a mensagem governamental número 4 de 2015 foi aprovada pelos parlamentares. Entre os pontos polêmicos, a fusão da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação à Secretaria de Planejamento. Durante a maior parte da sessão, a galeria do plenário Rui Araújo esteve lotada por pesquisadores e cientistas. Apesar de a maioria dos deputados aprovarem a lei, a votação gerou opiniões contrárias à reforma. A bancada aqui do governo não ouviu esse apelo, da comunidade científica e, por hora, o projeto que está em apreciação é de extinção da SECT, que é extremamente lamentável, e a gente vê que isso deve ser um grande retrocesso para o nosso Estado por não priorizar, nesse momento de crise, o conhecimento, que seria a busca de alternativas econômicas à crise. Já o deputado Luiz Castro, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Casa, lembrou ainda das mudanças efetivadas pelo governo nas pastas do segmento. Houve 2 aspectos muito negativos. A redução da SDS por uma estrutura que é completamente insuficiente para fazer frente ao desafio das unidades de conservação, da discussão das mudanças climáticas, serviços ambientais, e a extinção da SECT, que foi incorporada à CEPLAN. Houve outros aspectos positivos. Eu fiquei contra aquilo com que eu não concordo, especialmente a falta de visão estratégica de priorizar essas 2 áreas, meio ambiente, ciência e tecnologia. Do outro lado, a maioria dos parlamentares afirmou acreditar na eficiência das medidas aprovadas. Foi o caso do deputado Ricardo Nicolau, Davi Almeida e do próprio presidente da Casa, o deputado Josué Neto, que, na ocasião, destacou as diversas reuniões realizadas ao longo da semana para discutir a matéria. O deputado Sabá Reis também se mostrou otimista. É legal, é muito bom para a democracia os movimentos, os segmentos estarem aqui aplaudindo, vaiando, porque tudo isso faz parte do processo. O meu voto é de confiança na boa intenção que tem o governador José Mello e que ninguém que está aqui se manifestando é mais bem intencionado do que ele. Ninguém, inclusive os professores que estão aqui. O vice-presidente da Casa, deputado Belarmino Lins, comentou a situação da área da ciência, tecnologia e inovação daqui para frente. Na minha compreensão, o governo não extinguiu, ele incorporou, deixou de ter aquela superestrutura, mas sem prejuízo dos serviços a serem prestados à sociedade e ao mundo científico, delegou essa atribuição para uma outra secretaria tão importante como é a Secretaria de Planejamento. Então, as 2 juntas farão o mesmo trabalho, vão também se dedicar à parte científica, da ciência e da tecnologia, sem prejuízo. Tenho certeza que o governo vai continuar repassando os recursos, agora otimizando a máquina administrativa do Estado.
O líder de governo na casa, deputado Sidney Leite, destacou ainda a aprovação da mensagem governamental número 5 de 2015, que criou o Comitê Estratégico de Acompanhamento de Gestão. A ideia é que os membros deste comitê possam fiscalizar a atuação de cada secretaria, visando a eficácia das políticas públicas desenvolvidas. Esse comitê gestor vai ajudar o governador a medir as metas definidas por secretaria e segmento, não só do ponto de vista orçamentário financeiro, mas do ponto de vista da política do governo. E aquilo que o governador disse, se o secretário atingir a sua meta, ótimo, parabéns, juntamente com essa equipe. Mas se não houver condições para isso, ele irá buscar fazer as alterações necessárias. Então, nós demos aqui o pontapé inicial para que o governo do Estado possa efetivamente consolidar essa ousada reforma administrativa que, segundo a minha avaliação, é das unidades federativas o maior corte proporcionalmente de orçamento que está sendo feito é aqui no Estado do Amazonas. Os projetos de lei pertinentes à reforma administrativa seguem agora para a sanção do governador do Estado, José Mello. Saiba como vai ficar a estrutura governamental após a aprovação da reforma administrativa pelos parlamentares da ALEAN. Com a aprovação da reforma administrativa na ALEAN, a estrutura do governo irá contar com uma nova Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, CEPLAN, que absorverá a Secretaria de Estado de Mineração, Geodiversidade, Recursos Hídricos e Mineração, e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, além de assumir as funções da Secretaria Executiva de Orçamento, da Cefaz. Também será criada a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária para cuidar da gestão dos presídios, responsabilidade que será retirada da Sejusc, que absorverá as ações de cidadania, articulação e movimentos sociais, com a extinção da pasta antes responsável pela função. Já a Secretaria de Estado da Região Metropolitana se tornará uma unidade gestora de projetos especiais da Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, que irá abranger outras unidades gestoras, com exceção da que cuida da cidade universitária. O texto modifica também a Comissão Geral de Licitação, que era autônoma e passará a ser subordinada à SEAD. Já o Instituto de Terras será incorporado à Secretaria de Estado de Políticas Fundiárias, que também assumirá a tarefa de desapropriação de imóveis, que hoje é de responsabilidade da de habitação, SUAB. O governo também irá vincular a Agência de Desenvolvimento Sustentável, a CEPRO. O texto estabelece ainda a integração das secretarias de Segurança, Educação, Saúde, Cultura, Esporte, Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, sob liderança da SEAS. Além disso, um comitê estratégico de acompanhamento da gestão será vinculado ao gabinete do governador. Outra mudança é a extinção da Companhia de Desenvolvimento Econômico, CIAMA, e a Agência de Comunicação do Amazonas, que será promovida à Secretaria do Estado, SECOM. O texto agora segue para a sanção do governador. E ainda na sessão plenária de ontem, quinta-feira, a Assembleia aprovou o fim da declaração de votos dos parlamentares. A matéria foi proposta pelo deputado Belarmino Lins. O objetivo é evitar que os colegas declarem por escrito o voto e deixem a Casa Legislativa vazia durante as votações das matérias. A matéria foi aprovada por unanimidade na sessão desta quinta-feira. O projeto põe fim à chamada declaração de votos, instrumento que era bastante utilizado pelos parlamentares para justificar as ausências durante as votações. O projeto de resolução legislativa coletiva foi proposto pelo deputado Belarmino Lins, do PMDB. O objetivo da medida é garantir quórum durante as votações. Então, a extinção da declaração de voto é exatamente isso, é para exigir que o deputado esteja de forma presencial em plenário para debater, para participar da discussão e votação da matéria. Ora, não tem cabimento o deputado, por alguma razão, ausentar-se do plenário na ordem do dia, que é um dos itens, um dos pontos mais importantes, e, por alguma outra conveniência, abandonar o plenário com a declaração de voto simplesmente ser favorável ou contra as matérias pautadas naquela votação, naquela reunião.
De acordo com os deputados Sinésio Campos e Luiz Castro, em muitos casos, a declaração de votos prejudicava a aprovação de matérias importantes na ALEAN devido à ausência de alguns parlamentares. Avançamos, a partir do dia de hoje, algo que estava sendo corriqueiro. Algum deputado com matérias polêmicas, às vezes, precisando de ter a opinião daquele cidadão que ganhou o mandato, sempre na expectativa de fazer o melhor pela sociedade, se esconde por trás de uma declaração de votos. Eu, deputado fulano de tal, declaro que sou favorável a todas as matérias que estarão tramitando, ou então sou contrário a todas as matérias. Ou seja, isso acontecia de uma forma que, na verdade, estava desconectada da realidade. Acho que é uma qualificação do processo legislativo e um respeito à sociedade. Garantir que a pessoa, o representante, o deputado eleito, esteja aqui na hora da votação. Ou então ele fica de fora, ele tem que justificar a sua falta, mas não vota. Seu voto não pode valer. A regra já vale para as futuras sessões plenárias da Casa. Os deputados aprovaram também o projeto que altera a composição das comissões técnicas do Legislativo. A partir de agora, a Casa passará a ter 24 e não mais 22 comissões. As comissões técnicas são responsáveis por avaliar as proposituras legais dos parlamentares e dos órgãos que têm prerrogativa de propor leis, de acordo com a sua área de atuação. Agora, com um número maior de comissões na Casa, os deputados estaduais passarão a fazer parte de mais delas. Antes da mudança, cada parlamentar podia participar de até 5 comissões. Agora, poderá fazer parte de pelo menos 7. A Assembleia desmembrou a Comissão de Educação, Cultura e Assuntos Indígenas em 3 comissões distintas: a de Educação, de Cultura e de Assuntos Indígenas. E a Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Desenvolvimento Regional foi extinta. Com a aprovação, a composição das novas comissões passa por novas mudanças com vistas a adequar os parlamentares aos cargos de presidente, vice-presidente, membro e suplentes. Atualmente, 23 das 24 comissões já têm seus presidentes definidos, mas a titularidade ainda poderá ser alterada em novos ajustes. As presidências estão distribuídas da seguinte forma: Comissão de Constituição, Justiça e Redação, deputado Orlando Cidade. Finanças Públicas, deputado Adjuto Afonso. Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional Sustentável, deputado Luiz Castro. Ciência e Tecnologia, Comunicação, Informática e Inovação, deputado Bi Garcia. Defesa do Consumidor, deputado Abdala Frache. Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa, deputado José Ricardo. A Comissão de Educação fica na responsabilidade do deputado Sidney Leite. A de Esporte e Lazer, deputado Augusto Ferraz. A de Patrimônio, Obras e Serviços Públicos, deputado Belarmino Lins. Assuntos Municipais, deputado Platini Soares. A Comissão de Indústria, Comércio Exterior, Mercosul e Zona Franca ficou na responsabilidade do deputado Serafim Correia. A Comissão de Turismo e Empreendedorismo, deputado Francisco Souza. Comissão da Mulher, da Família e do Idoso, deputada Alessandra Campelo. A Comissão de Geodiversidades e Recursos Hídricos ficou com o deputado Sinésio Campos. A Comissão de Segurança Pública, deputado Cabo Maciel. A Comissão de Saúde, Previdência, Assistência Social e Trabalho, a responsabilidade é do deputado Ricardo Nicolau. A Comissão de Transportes, Trânsito e Mobilidade, deputado Vanderlei Dallas. A Comissão de Jovens, Crianças e Adolescentes, deputado Carlos Alberto. De Políticas Antidrogas, deputado Davi Almeida. A Comissão de Revisão Territorial dos Municípios do Estado do Amazonas é de responsabilidade do deputado Sabá Reis. Já a Comissão de Cultura, do deputado Bosco Saraiva. As comissões de Assuntos Indígenas e de Ética Parlamentar ficaram sob a responsabilidade do deputado Vicente Lopes. Os servidores que estão em estágio probatório não poderão mais ser lotados em outro órgão que não seja o de origem. Essa foi uma das adequações aprovadas pelos parlamentares durante votação no Estatuto do Servidor. A aprovação do Estatuto dos Servidores Efetivos normatiza a movimentação destes profissionais que precisem ser lotados em outros órgãos que não sejam necessariamente para os quais foram aprovados em concurso.
Na prática, se uma pessoa passou para a Secretaria de Educação, por exemplo, mas o governo precisa da mão de obra desse funcionário em outro órgão, ele pode ser transferido como uma espécie de permuta. A normatização foi aprovada para os servidores estaduais da saúde e da educação. Estes funcionários podem ser lotados, inclusive, em outra esfera de poder, desde que aprovado pelo governador do estado. Mas o salário desse servidor deve ser pago pelo órgão de origem e não pelo órgão para o qual estiver prestando serviço. Quem ainda estiver em estágio probatório não pode ser lotado em outro órgão. Quanto aos servidores de educação, especificamente, a medida abrange diretor de escola, merendeiros, auxiliares de serviços gerais e professores. E veja a seguir, Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno a chamada PEC da Bengala. Não saia daí, voltamos já. O exercício das atividades na Assembleia Legislativa do Amazonas vai além do plenário e reuniões. As comissões parlamentares também se fazem presentes para atender, de forma especializada, assuntos complexos presentes na nossa sociedade. Para assuntos relacionados ao lazer, juventude e esporte, há a Comissão de Esporte e Lazer, que possui as seguintes atribuições: política de educação física e desportiva e análise de programas, projetos e atividades dela decorrentes, diversão e entretenimento público, política pública de juventude em seus diversos campos. Entre pelo site da Assembleia Legislativa www.ali.am.gov.br e saiba mais sobre a composição, notícias, relatórios e reuniões. Além de poder entrar em contato no campo, fale com a comissão. Estamos de volta com o programa Bom Dia. A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno a chamada PEC da Bengala, que aumenta a idade de aposentadoria compulsória no Poder Judiciário e no Tribunal de Contas da União. A medida repercutiu aqui na Assembleia Legislativa. A proposta aumenta de 70 para 75 anos a idade para aposentadoria compulsória de magistrados dos tribunais superiores. Os ministros do Supremo Tribunal Federal e os membros do Tribunal de Contas da União, por exemplo, terão mais 5 anos no cargo. Na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais repercutiram a aprovação em primeiro turno da proposta. Eu entenderia que essa discussão teria que ter sido mais ampla e estender a todos os tribunais o mesmo requisito, mas eu não sou contra, porque a longevidade aumentou, você tem ministros, tem juízes, tem promotores, tem defensores públicos, tem cidadãos que aos 75 anos de idade estão com o seu pleno vigor físico e capacidade mental. Não há porquê a compulsoriedade. Mas no Supremo Tribunal Federal nós já tivemos prejuízos muito grandes e ali a situação é mais delicada por causa da nomeação da indicação do presidente. Já o deputado José Ricardo defendeu uma reforma mais ampla no judiciário para garantir uma maior eficiência do poder. Acho que no judiciário nós teríamos que ter uma grande reforma. Uma reforma que envolve, inclusive, a jornada de trabalho dos juízes, porque hoje o juiz tem 2 meses de férias, né? Tem patamar salarial muito bom,
que eu não sou contra, mas tem uma série de outros itens, e a outra é investir na estrutura do judiciário, porque eu acho que esse é o foco principal. Está preocupado com a aposentadoria maior ou menor do juiz, que é um universo muito pequeno diante das necessidades do judiciário, por exemplo, no Amazonas, no interior. Nós precisamos contratar pessoas para ajudar um juiz para trabalhar no interior. A proposta agora volta à comissão especial que analisa a PEC para a redação e depois retorna ao plenário para a votação em segundo turno, o que deve ocorrer na próxima semana. Como a matéria já foi analisada no Senado, a aprovação em segundo turno será seguida da promulgação da medida pelo Congresso Nacional. Na semana do Dia Internacional da Mulher, a Câmara Federal aprovou o projeto de lei que torna feminicídio crime hediondo. O projeto, que iniciou no Senado, aguarda a sanção da Presidência da República. Nos últimos 10 anos, 43,700 mil mulheres foram assassinadas no Brasil. Mais de 40% estavam em casa quando foram vítimas do crime. Para tentar conter esses casos, a Câmara Federal aprovou um projeto de lei do Senado que classifica o feminicídio como crime hediondo e inclui o assassinato de mulher por razões de gênero entre os tipos de homicídio qualificado no Código Penal. Muitas vezes as mulheres são assassinadas sim em razão de ser mulheres, né? A violência contra a mulher ainda é uma realidade no país. A proposta aprovada estabelece que existem razões de gênero quando envolver violência doméstica ou familiar e desprezo ou discriminação contra a condição de mulher. A pena deverá ser aumentada em 1/3 se o crime acontecer durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, contra adolescente menor de 14 anos ou adulto acima de 60, contra pessoa com deficiência ou se o assassinato for cometido na presença de descendentes ou ascendentes da vítima. Atualmente, o Brasil ocupa a 7ª posição mundial de assassinatos de mulheres. Para entrar em vigor, a matéria precisa passar pela sanção da presidente Dilma Rousseff. Deputado Cabo Maciel protocolou o anteprojeto de lei que fixa o aumento do efetivo da Polícia Militar do Amazonas para 20 mil homens. O parlamentar defende um equilíbrio entre o número de habitantes do estado do Amazonas e o contingente policial existente. O anteprojeto foi protocolado pelo presidente da Comissão de Segurança Pública da ALEAN, deputado Cabo Maciel. A propositura do parlamentar se baseia no artigo 1º da Lei 3.793 de 2012. A justificativa é o aumento populacional no estado e a necessidade de se manter um efetivo policial que seja capaz de proteger a população 24 horas por dia. A convocação dos militares ficará a cargo do chefe do Poder Executivo. Em 2012, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que autorizou o aumento do efetivo de 10 mil para 15 mil homens. O governo do Amazonas deverá ceder 2,5 milhões para o patrocínio dos clubes de futebol durante o campeonato amazonense. A decisão foi tomada em reunião na última quarta-feira na Cefaz, com a presença dos membros da Associação de Clubes Profissionais do Amazonas. A proposta do envio de recursos foi apresentada pela Associação de Clubes Profissionais do Amazonas. Nos últimos 10 anos, o Estado já gastou mais de 16 milhões em patrocínio para os clubes profissionais. O governador está preocupado com o nosso futebol amazonense. E isso mostra também para os representantes do futebol amazonense que trabalhem mais, façam o melhor para que possamos trazer mais telespectadores para dentro dos campos de futebol, que é importante. E eu tenho certeza que com isso, com esse trabalho, com esse empenho, junto com o governo e com os presidentes de clube, nós venhamos ter êxito, porque vendo isso, o distrito industrial, todas as fábricas que estão aí, vão trazer benefício aos clubes também. Na Casa Legislativa Amazonense, os deputados continuam lutando por mais incentivos ao esporte.
O que a gente tem dito várias vezes aqui na tribuna é que não está ocorrendo hoje, né, o patrocínio do governo aos atletas. A gente tem também chamado a atenção das empresas do distrito, apresentou inclusive projetos tratando de aumento de arrecadação, de eu quero a nota, de vale nota para ser trocado por ingressos. Enfim, a gente tem trabalhado várias questões juntas para ver se a gente consegue dar uma alavancada no nosso esporte a partir de um apoio financeiro que os atletas precisam ter. A AGECOM, assessoria de imprensa do governo do Amazonas, informou que o repasse de 2,5 milhões já estava previsto no orçamento do Estado e integra a política de incentivo ao esporte. E a Assembleia Legislativa realizou nesta quinta-feira uma sessão especial em homenagem às mulheres. O evento relembrou a luta por direitos femininos no Brasil. A iniciativa teve a autoria de diversos parlamentares. O Dia Internacional da Mulher é comemorado no dia 8 de março, em homenagem às 129 operárias que morreram queimadas durante a ação da polícia para conter uma manifestação numa fábrica de tecidos em 1857, na cidade de Nova York. As trabalhadoras pediam diminuição da jornada de trabalho de 14 para 10 horas diárias, além do direito à licença maternidade. Os anos passaram e os direitos da mulher avançaram. No Brasil, o dia 24 de fevereiro de 1932 marca a instituição do voto feminino. As mulheres conquistavam, depois de muitos anos de reivindicações e discussões, o direito de votar e serem eleitas para cargos no Executivo e no Legislativo. Para lembrar toda essa trajetória, uma sessão especial foi realizada na Assembleia Legislativa. A deputada Alessandra Campelo, uma das autoras da propositura, relembrou as lutas dos movimentos feministas. Além de lembrar a mulher todos os dias, né, é importante esses momentos onde a gente aproveita para ressaltar a importância da mulher na sociedade, a importância da mulher na família e para a gente principalmente incentivar o respeito, né, a dignidade da mulher e promover a igualdade a partir das oportunidades que as mulheres devem ter iguais às dos homens. Durante a sessão especial, diversas mulheres que se destacaram na luta pelos direitos femininos foram homenageadas. O deputado Luiz Castro lembrou da discriminação sofrida pelo gênero e comemorou os avanços na saúde da mulher. O deputado José Ricardo, que também foi autor da homenagem, parabenizou as mulheres pela determinação e pelos avanços na atividade política. A Assembleia Legislativa, ela, mais uma vez, dá esse espaço para as mulheres para se manifestar, a gente lembrar a luta das mulheres, lembrar que é uma data festiva por um lado, por outro lado é uma data para relembrar as mulheres que sempre lutaram, as mulheres que morreram, por isso que essa data, morreram literalmente para defender os direitos das mulheres. E é uma luta que continua até hoje e a gente vê como a mulher desrespeitada, a violência contra a mulher. E aqui mesmo agora no Estado, o governador fez uma reforma e acabou, a proposta dele era eliminar, retirar essa Secretaria Executiva da Mulher. A mobilização das mulheres, aqui de parlamentares que defenderam, fez com que mantivesse essa estrutura. Portanto, é uma data de luta, é um momento de refletir a luta e a participação das mulheres em todos os ambientes, inclusive na política, onde a mulher tem uma participação pequena ainda, no Congresso menos de 10% e aqui na Assembleia apenas uma mulher de um total de 24. O deputado Sinésio Campos também participou do evento e parabenizou todas as mulheres. Durante a homenagem, a deputada Alessandra Campelo apresentou um projeto de lei que reserva 5% das vagas de programas habitacionais do governo para mulheres vítimas de violência doméstica. E o programa Bom Dia desta sexta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Uma ótima sexta-feira para você. Tenha aí um bom fim de semana e não esqueça do Bom Dia do fim de semana com o resumo de notícias. Até lá. Tchau, tchau.